Terceiro João, capítulo 1 e versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Nós vemos aqui na abertura desta curta epístola de João a um irmão chamado Gaio, e no segundo versículo, ele deseja ele bem. Desejo que te vá bem em todas as coisas. Aí depois ele diz, e que tenha saúde. Depois ele menciona a alma. Assim como bem vai a tua alma. Nós podemos entender que Gaio, sendo membro da igreja, aqui ele escreve, era salvo. Então a alma dele ia bem. O desejo de João é que todas as coisas fossem bem, como ele fala na primeira parte do versículo. Mas ele menciona e que tenha saúde. Está falando, é claro, sobre saúde física, bem-estar físico. Hoje nós vamos abordar esse tema, que é o corpo a serviço do Senhor. O corpo a serviço do Senhor. Que vai tratar de saúde e da nossa mordomia que nós temos. Saúde não é uma questão de estética, não é uma questão de ego, não é algo que deve gerar orgulho ou exibicionismo, mas cuidar da saúde é sim, de fato, um ato de adoração, um ato de preparação para servir a Cristo. Cuidar da saúde é uma obrigação que nós temos. A Bíblia, ela rejeita tanto o desprezo quanto o culto ao corpo. São dois extremos. Muitas pessoas dizem, acham, pensam, raciocínio, a carne é fraca, a carne vai morrer, nada se aproveita da carne, aí não cuida da saúde, achando que não tem valor nenhum. Tem valor, como nós vamos ver. Do mesmo modo, o outro extremo é alguém que só vive da saúde. Não pode sair no sol, porque vai pegar um sol, vai ficar doente, pode pegar uma chuva, pode pegar um vento, não pode quebrar a unha, então não pode sair, porque nós não ficar malhando o tempo todo. Nada errado com isso, fazendo exercício, nada errado com isso. Não, eu não posso evangelizar, não posso ir para a igreja, não posso ter minha Bíblia, porque eu tenho que ir para a academia, eu tenho que correr meus 15 quilômetros hoje, eu preciso. Ou seja, é um culto, como se fosse uma adoração ao corpo, onde o corpo, a saúde, é colocado no pedestal, ao ponto de se tornar uma pseudo-idolatria. A Bíblia condena ambos os extremos. Não devemos culto ao corpo. Viva o orgulho das pessoas gostam de exibir o corpo. As pessoas gostam de malhar, aí sair. Eu não vou flexar nos músculos aqui para vocês não se assustarem. Mas, então, se torna uma forma de exibicionismo. Né? Então, eles usam roupas que realçam o que não deveria realçar. Talvez exibem o que não deveria exibir. O que é isso? É um culto, a adoração ao corpo. Ao invés de estar brilhando a luz, falando do Evangelho, não, eu vou exibir os meus bíceps, os meus tríceps, os meus... Culto ao corpo. Você está evangelizando o seu corpo, espalhando as boas novas que você tem uma saúde. E outra coisa, medicamente, quem tem esse tipo de corpo, esses fisiculturistas, geralmente a saúde sofre. Às vezes não é saúde de verdade. É uma aparência que talvez impressiona algumas pessoas, mas não é saúde. Tá? Mas enfim, voltando aqui a cuidar. Então, cuidar do corpo é uma mordomia sobre algo que Deus nos deu de presente,
que nós devemos cuidar e preservar para a honra e a glória dele. Não para a nossa glória. Olha os meus músculos, olha como eu sou lindo, maravilhoso, veja como eu sou saudável. Isso não é o motivo para o qual nos deu um corpo. Nosso corpo é para ser para a glória dele. No versículo 2, que nós lemos agora há pouco, como mencionei, João menciona que tem a saúde. A saúde está falando sobre saúde física, um bem-estar físico. Você não vai ter um bem-estar físico se você não cuidar. Assim como você não vai ter um carro em bom estado se você não cuidar do carro. Trocar o óleo, trocar o filtro, chegar o pneu, enfim, tomar conta do carro. Mesma coisa é uma casa. Você tem uma casa, tem que cuidar dela, tem que pintar, tem que consertar, tem alguma coisa, tem que trocar, chama um eletricista, tem que cuidar. Não é uma questão se eu compro um carro e só botar gasolina e achar que ele vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. Aquele cheirinho de novo, daqui a pouco está com cheiro de óleo queimado. Aquela casa tão linda, maravilhosa, daqui a pouco está todo aos pedaços, a tinta está descascando, tem luz que funciona, a goteira a pia está com a goteira, está vazando água não sei aonde. Por quê? Não estamos mantendo, preservando. Saúde é a mesma coisa. Deus nos dá um corpo, Deus nos dá saúde e devemos zelar, tomar conta desse corpo para a honra e glória dele, não para a nossa honra e glória. Não para a gente entrar no concurso de Miss Universo ou Miss Paripoeira, ou seja lá o que for, mas para a honra e a glória dele. Deus importa e Deus trabalha com todo o homem, corpo, alma e espírito. O corpo físico e o corpo espiritual da alma e o corpo espiritual do espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, fala assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Completamente. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que Deus, ele trabalha, ele se preocupa, ele observa os três aspectos do homem: o espírito e a alma, mas também o corpo, que pertence a ele, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, Deus se importa com o bem-estar geral e integral do corpo. E todos os três caminham juntos a nossa jornada cristã. Você, por exemplo, você não pode fazer o que Deus tem para você fazer se você não tem saúde. Você está doente, você está incapacitado, você está acamado, então você não pode. Umas semanas atrás, eu lesionei aqui o ombro, tá? A verdade é que o músculo ficou tão grande, tão forte, tão impressionante, que acabou tirando do... Bom, talvez estou exagerando um pouquinho, mas enfim, eu fiquei incapacitado. Alguns dias eu não pude sequer vir para o culto. Tive que quase cancelar uma viagem que eu ia pregar lá na Paraíba. Acabei, graças a Deus, consegui ir mais ou menos, mas mudou os planos, cancela, vai, não vai. O que era aquilo? Falta de saúde. Aquela falta de saúde, eu vou confessar que os meus pecados, depois da sua vez, tá? Aquela lesão veio porque fazia já mais de um mês que eu não estava fazendo exercícios como é meu costume. E porque eu não estava cuidando da minha saúde, eu tive uma lesão que demorou já mais um mês já, agora está ficando bem melhor. Mas a questão é essa: nós temos que zelar para termos saúde, para não ficarmos incapacitados e dizer, não posso evangelizar, eu não posso ir para o corpo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso ajudar um irmão, não posso... Por que não? Porque eu estou doente, incapacitado, machucado, dói, resfriado, com tosse, seja o que for. Então nós temos que zelar, temos que ter mordomia do nosso corpo. E, como disse o tema de hoje, o corpo a serviço do Senhor. Pense na nossa saúde como sendo o suporte, ou a dimensão físico e biológico para a execução da vontade de Deus na Terra, que é algo físico. A Terra que nós estamos era física. Mas acontece que para trabalhar e operar no mundo físico, nós precisamos de um corpo físico, que é o que Deus nos deu. Então nós temos que zelar
pelo nosso corpo para poder fazer a vontade de Deus. Deus não tem outras mãos senão essas mãos aqui, ó, e as suas. Deus não tem outras bocas senão as nossas bocas para falar o Evangelho. Deus não tem outros pés para levar o Evangelho das boas novas a não ser os pés de nós. Então nós temos que zelar por esse equipamento, por esse corpo, pela saúde, para podermos trabalhar a vontade de Deus nessa esfera física. Então é de tremenda importância. E dentro do nosso tema maior de crescimento pessoal, nós precisamos entender que para fazer o que Deus tem para nós fazermos, nós precisamos ter saúde. E saúde é conosco. Não é o governo, não é um plano do governo, não é um plano eu tenho plano de saúde. Sim, grande coisa de plano de saúde. Plano de saúde não é que você tem saúde. Então nós vamos ver hoje essa questão de mordomia. Olha comigo para 1 Coríntios 6. E o versículo 19. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o nosso corpo, ele pertence a Deus. O nosso corpo é de Deus, não é nosso. O nosso corpo não é de Deus. E quando se trata de crentes, pessoas salvas, nascidas de novo, não só o corpo pertence a Deus, mas o nosso corpo é o templo de Deus. O mundo perdido, o corpo das pessoas do mundo perdido, quem não é salvo, pertence a Deus do mesmo jeito. Por isso, quando você vê uma questão de aborto, é algo tão abominável. Aquela criança pertence a Deus. Mas não é apropriado, não é cômodo, eu não quero dar trabalho, eu vou matar. Gente, não é seu. Meu corpo, minhas regras. Seu corpo, tudo bem, mas aquele corpo não é seu corpo, é o corpo de uma outra pessoa, uma outra vida, seu filho, sua filha, é um outro corpo, não é seu. Mas entenda, os corpos de todo ser humano que existiu, existe ou vai existir, todos pertencem a Deus. Porém, quando se trata de pessoas salvas, além do nosso corpo pertencer a Deus, o nosso corpo é o templo de Deus. É o templo de Deus. E aqui, o nosso corpo, pelo que está dizendo aqui, que nós vemos aqui na Bíblia, em outros lugares também, mas especificamente aqui nesse, o corpo do crente, ele é elevado ao nível do templo. No Velho Testamento, havia o templo. Antes do templo havia o tabernáculo, que era um templo móvel, que era montado e desmontado. Depois da Terra Prometida, em Jerusalém, Salomão construiu o templo fixo. Mas esse templo, ele era o centro do relacionamento do judeu com Deus. E ao termos esse status de templo atribuído ao corpo do crente, isso confere uma sacralidade que talvez nós não nos damos conta. O nosso corpo é o templo. O mesmo zelo e cuidado e reverência que o judeu tinha pelo templo, assim nós devemos ter pelo nosso corpo, que hoje é o templo de Deus. O templo de Deus, nem todo mundo podia entrar. O templo de Deus, nem todo mundo podia entrar em todas as partes. Tinha partes que podiam umas pessoas, outras eram mais restritas. Havia um cuidado, havia um zelo que devemos conferir ao nosso corpo. Era mantido, era limpo, havia rituais. Obviamente, eu nunca estive no templo, não existe há muito tempo, mas te garanto que não tinha coisa jogada no chão, coisa bagunçada, fora do lugar. Até na construção do templo, Deus disse: todas as pedras que vão ser usadas são pedras trabalhadas, vão ser trabalhadas, aqui é martelo e broca e tudo mais,
longe daqui para que não haja poeira nem barulho. Tamanho era o cuidado que se tinha com o templo. E nós devemos então integrar isso a nós. E Êxodo 25, versículo 8, diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Aqui em Êxodo, está no deserto ainda. Aqui no Êxodo se refere ao tabernáculo, era o santuário. Como eu disse agora há pouco, primeiro foi o tabernáculo, depois foi o templo. Mas o templo, o tabernáculo, era um lugar físico onde Deus habitava no meio do seu povo. Quando Moisés e a multidão que peregrinava pelo deserto fazia o acampamento, o tabernáculo era erguido no meio. E as tribos então montavam os acampamentos, o arraial, ao redor. E Deus habitava no meio do seu povo que ficava então ao redor. A glória de Deus encheu o templo, encheu também o tabernáculo na África. A glória Shekinah de Deus veio e se fez presente aonde? Primeiro no tabernáculo e depois no templo. Para os efeitos do que estamos falando hoje, tabernáculo e templo é a mesma coisa. Era um lugar físico na terra onde Deus habitava, se encontrava com o seu povo. Era o templo. 1 Reis 8, versículo 10, nós temos um exemplo onde Deus encheu o templo de tal maneira com sua presença que os sacerdotes nem podiam ficar lá, tiveram que sair. Versículo 10 de 1 Reis 8. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, o que era o santuário? O santuário era a parte mais restrita do templo. Haviam cortes e pátios, mas havia a parte central. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheram a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Deus se encontrava com o seu povo. Ali era o centro de adoração, onde eram feitos os sacrifícios, onde a nação individualmente, como pessoas individuais, e também como nação, vicariamente, pelo sacerdote, se encontrava. E era exigido um nível de pureza ritual para se aproximar do templo. No Novo Testamento, nós não temos mais templo. Ah, professor, mas eu pensei que a igreja era o templo. Não, tá? Sabe o que a igreja é? São 4 paredes, um teto, um chão e várias coisas dentro. Só que não é templo. No Novo Testamento, nós somos o templo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Quem habitava no tabernáculo, quem habitava no templo? Deus habitava no templo. Se fazia presente no templo. Agora nós somos o templo e Deus habita em nós, não mais no tabernáculo, não mais no templo. Ele habita em nós, em mim, em você, todo crente. O corpo do crente, quem não é crente, não é templo, é só um corpo como qualquer outro. Pertence a Deus do mesmo jeito, mas o corpo do crente hoje assume a função de templo. Todo mundo aqui que é salvo, nós somos um templo. Templos individuais, mas somos um templo. Nós temos essa função. Não é mais um lugar físico. Entenda que o templo era físico e não sai de lá. O tabernáculo era semifixo. Era montado e desmontado. Quando eles se moviam, quando a nuvem apontava que era para sair de lá, eles desmontavam tudo, guardavam, se moviam, montavam de novo. Então era semifixo, o templo era totalmente fixo, era um prédio muito grande. Mas nós não somos fixos, nós somos móveis, somos individuais, mas nós somos sim o templo, pertencemos sim a Deus, e para o crente ele foi comprado pelo sangue de Jesus, fomos comprados por um bom preço. Essa palavra bom preço, essa expressão, comprado por um bom preço, quer dizer um preçozinho bom, um desconto bom, não tem desconto nenhum. Esse bom preço quer dizer um preço bom, um preço alto, um preço muito caro. Custou o sangue de Jesus. Então a glória de Deus hoje habita no templo de Deus, que é quem? Nós.
habita no corpo do crente. Negligenciar o templo, profanar o templo do nosso corpo, é negligenciar e profanar a Deus. Nós somos o templo do Senhor. Glorificar a Deus no corpo significa usá-lo para santidade, serviço e adoração ativa. Pastor, o que é isso, adoração ativa? Adoração, veja bem, muita gente confunde adoração com música, de cantar. Com instrumentos, sem instrumentos, sozinho, em grupo, congregacionalmente, sozinho. Isso não é adoração. Pode ser que seja, mas a adoração não se restringe a isso. Adoração é um modo de vida. É cada minuto de cada hora de cada dia ser vivido com Cristo em mente e para a honra e glória dele, em santidade e obediência e brilhando sua luz. Isso é adoração. Infelizmente, no mundo hoje, existem igrejas onde adoração é algo que acontece entre tal hora e tal hora, no tal dia. A pessoa vem lá do mundo, vem para a igreja, canta um pouquinho, rebola um pouquinho, aí vai embora, pronto, acabou. E só durante aquelas poucas horas é que eles estão adorando, e muitas vezes nem isso está acontecendo. Mas a adoração não é que acontece na hora do culto, ou antes do culto. Deve acontecer, pode acontecer, mas não se restringe a isso. Adoração é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano. Isso é adoração ativa, porque nós somos o templo quando estamos aqui e quando estamos lá fora. Quando acabar o culto hoje, a gente for para casa, nós vamos deixar de ser igreja. Nós vamos deixar de ser um corpo convocado, reunido. Eclesia quer dizer o quê? Convocado para fora. Chamados, convocados, ajuntados, congregados para fora, fora do mundo aqui. E formamos o corpo de Cristo com a presença de Cristo. Mas quando saímos pelaquela porta, nós deixamos de ser uma igreja porque não estamos mais juntos. Muitos pensam, eu sou a igreja, estou em casa, é igreja. Não, você em casa não é igreja. Igreja é um corpo. A palavra igreja quer dizer junto. Não tem como você ser igreja sem estar junto. Quando saímos por aquela porta, nós deixamos de ser igreja convocada, mas cada um de nós, individualmente, continuamos a ser o quê? O templo. Porque o Espírito Santo continua a habitar. O Espírito Santo ainda está habitando em nós, o que faz de nós o quê? O templo de Deus. Então nós somos o templo de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, a vida inteira. Nós não deixamos de ser o templo onde Deus habita. Romanos 12, versículo 1. Rogamos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos o quê? Corpos como sacrifício vivo. Me diga uma coisa, o sacrifício, falei agora, pô, o sacrifício era sempre feito onde? No templo. Nós devemos santificar o templo, porque o nosso templo é onde apresentei os nossos corpos, sacrifício vivo. O nosso corpo é o templo que deve ser oferecido em serviço a Deus. Sacrifício vivo. Diferente do templo, que eram pedras, e madeira, e ouro, e marfim, e bronze. Mas nada disso é vivo. Nós somos um templo vivo, sacrifício vivo. Aonde? O nosso corpo o é. Precisamos então manter o templo. Olhem comigo para Provérbios 17 e versículo 22. O corpo a serviço do Senhor. Primeira coisa, precisamos entender que o nosso corpo não é nosso, nosso corpo pertence a Deus, e nosso corpo é o templo de Deus, se você for salvo. Como manter o templo? Provérbios 17, 22. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Aqui é interessante que está ligando o espiritual com o físico.
O espírito abatido seca os ossos. O nosso espírito pode afetar a nossa saúde, o nosso corpo, está dizendo aqui. O nosso coração alegre é um bom remédio. Então, a alegria pode influenciar o nosso espírito, a nossa alma. Quais os meios que Deus estabeleceu para que pudéssemos manter o templo? O nosso corpo. Então, aqui vão dicas, tá? Então, vou anotando aí, me sigam para mais dicas. Mas, enfim, o que a Bíblia fala dos recursos que nós temos para manter, zelar pelo nosso corpo, pelo templo? Primeira coisa, você bem rápido, eu vou ser genéricos, inclui várias coisas. Primeira coisa, alimentação e jejum. São meio contrários, porque jejum é justamente não ter alimentação, mas não deixa de ser uma ferramenta. Jejum, ele une disciplina física e alinha o corpo e o espírito. Aqui eu não estou falando de fazer um jejum porque você não está com fome, ou não deu tempo, ou você não tem costume. Não. Falo de jejum como uma ferramenta, uma arma até espiritual. E esse jejum não é simplesmente parar de comer. Não é isso. Tem mais. Mas não vou me deter nesse ponto. Mas jejum é uma disciplina e deve ser empregado. Jejum não é apenas uma questão de dieta, e o próprio zelo não é apenas uma questão de dieta, mas de consagração. Quando você jejuma, você está consagrando aquele tempo que você estaria se alimentando a Deus. O povo judeu tinha uma série de restrições alimentares. Aquilo era uma forma de ser consagrada a Deus. Mas o crente pode comer porco, lagosta, camarão, caranguejo, coelho. O crente pode. A única coisa que é restrita ao crente é comer sangue. Eu não vou entrar nessa questão agora. Mas não devemos consumir sangue, produtos que tenham sangue. Tá? Aí você fala, pastor, eu não como aquela carne assim, sai aquela sangue. Não é sangue, é minha urina, tá? É outra coisa, não é sangue, tá? Louvado seja Deus, tá? Não é sangue. Mas, um exemplo aqui que vou dar, olhem comigo para Daniel, capítulo 1. Daniel tem isso. Daniel e seus companheiros de exílio recusaram a comida, os manjares do rei, mas acabaram ficando mais saudáveis por isso. Olha o versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aqui a gente não sabe exatamente qual eram essas iguarias. Provavelmente, muito provavelmente, incluía alimentos que eram proibidos para o judeu. Como, por exemplo, comer sangue, comer porco, comer certos animais. Tá? Então, ele preferiu não comer, ou solicitou para não comer, e ele decidiu isso onde? No coração. Ele tomou uma decisão de não se contaminar com as iguarias do rei. Olha o versículo 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que ele terminou a vossa comida e vossa bebida. Pois que viria a ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poris em perigo a minha cabeça para com o rei. O eunuco-chefe falou: vem cá, se você não for comer as iguarias, aí os outros aqui vão ficar com um aspecto diferente, e vocês vão ficar aí magros e cabisbaixos e fracos e pálidos. Aí o rei vai perceber que história é essa. E quando ele souber que eu desobedeci a ordem do rei, não dando o alimento e fazendo você comer os alimentos, quem vai rodar vai ser eu. Então no versículo 12, Daniel falou assim: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber.
E não é que depois de 10 dias eles estavam mais saudáveis do que os demais? Aí você fala, pastor, fala aqui que 10 dias comeram legumes e beberam água. Então, é pecado comer carne? Não sei. Então é pecado comer qualquer coisa menos água? Beber qualquer coisa menos água? Não. Ele falou legumes porque provavelmente, eu diria certamente, só havia legumes que ele poderia comer fora das iguarias. Mas aqui não está condenando comer além de legumes, de modo algum. Assim como não está condenando beber alguma coisa além de água. Então, você pode tomar um suco, pode tomar uma outra coisa. Não, claro que pode. Esse versículo aqui não está tratando de restrição alimentar, está dizendo simplesmente que Daniel falou, eu não vou me contaminar com a comida do rei. Porque para ele, como judeu, havia restrições. E ele falou que não iria quebrar aquelas restrições. A Bíblia, no entanto, nos ensina hoje que o cardápio é muito mais amplo. 1 Timóteo 4,4, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida porção de graças. Quer dizer o quê? Ore e coma. Pastor, nem sei que animal é esse, ou que parte desse animal misterioso isso pertence. Posso comer? Agradeça e coma. Paulo falou dos ídolos, de alimento sacrificado aos ídolos em Corinto. Ele falou, agradeça e coma, não quero nem saber se foi ou se não foi. Agradeça. Por isso que é importante você agradecer e abençoar a comida antes de comer. Ah, mas eu acho isso bobagem. Acho que você quiser. Mas a Bíblia fala que nós devemos receber porção de graças. Eu tenho costume há muitos anos, antes de comer, seja um lanche, seja o que for, eu faço duas coisas. Eu agradeço, eu peço que Deus abençoe a comida. Eu não faço isso. Eu não faço. Eu faço isso. Eu quero minha comida recebida com ação de graças e abençoada. E todo crente deve fazer o mesmo. Tá? Que mais então? Nós temos aqui dieta e alimentação, rapidamente aqui, descanso e trabalho. Descanso e trabalho. Gênesis 2, versículo 2. E havendo Deus acabado no sétimo dia, a obra que fizera, isso aqui é trabalho, descansou. O que é isso? Descanso. Descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. O que é isso? Trabalho. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Existem certas seitas que dizem que aqui foi quando Deus instituiu o sábado. Vamos falar que não. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Fala alguma coisa sobre guardar o sábado? Não. Ele descansou no sábado. Isso é em Gênesis. Lá no deserto, passados séculos e séculos, o dilúvio, Torre de Babel, chamado de Abraão, chamado de Isaac, Jacó, teve no Egito, a fuga do Egito, no deserto. Foi no deserto que Deus mandou Moisés dizer para o povo guardar o sábado. É a primeira bênção do sábado, foi lá com Moisés no deserto. Isaac, Jacó, Abraão, nenhum deles guardaram o sábado. Adão e Eva, eles não guardaram o sábado. Ah, mas aqui em Gênesis 2, Deus santificou. Sim. Adão e Eva tinham Gênesis para ler. Não, quem escreveu Gênesis? Moisés. No mesmo tempo ele estava escrevendo as leis que prescreveram o sábado. Ou seja, não tem nada a ver isso. Mas enfim, o que tem a ver? Descanso. E note que aqui tem trabalho e tem descanso. Trabalho e descanso. Você não pode só trabalhar, sem descansar. E você também não pode só descansar. Existe hoje uma febre no nosso país, onde parece que uma parcela da população não quer trabalhar, só quer descansar. Tem gente que não gosta de trabalhar, só quer descansar. Gente, descansar é bom, descansar é necessário. Mas em contrapartida, tem que ver o que primeiro? Trabalho.
Tem que trabalhar. Porque tem gente que trabalha. Dinheiro, carreira. Tem tempo de descanso. Pastor, o crente tem que guardar o sábado? Não. E o domingo? Também não. O crente não tem que guardar nada. Porque o crente está debaixo da graça. Não há nada para o crente guardar. Devemos nos reunir no domingo, mas o domingo não é o sábado, como o sábado era para o judeu. O domingo não é o sábado do crente. Não. Mas é um tempo que deveremos o quê? Descansar. Mas eu trabalho turno e eu trabalhei no domingo. Tudo bem, então venha para o culto. Eu trabalhava venha para o culto. Mas descanso outro dia na semana. Descanso é importante. Para quê? Para cuidar do corpo, que é o quê? O templo. Se você trabalha de segunda a segunda, manhã, tarde e noite, o seu templo não vai estar muito bem cuidado. Vai sofrer. Pastor, mas eu tenho muitas contas. Então tenha menos contas. Como assim, pastor? Não sei, de repente você tem que diminuir os gastos. De repente você tem que fazer menos coisas. Ter menos coisas. Nada contra você ter coisas e fazer coisas, mas se você tem que trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, não tem tempo para nada para ninguém, algo está errado. Eu vou dar uma dica que eu já dei quando a gente fez a série sobre finanças. Quanto mais você ganha, mais você gasta. Se você não tem disciplina no orçamento, quando aumenta a renda, aumenta o gasto. E geralmente, a pessoa que ganhava menos não tinha dívida, passou a ganhar mais, ganhar melhor. Então está poupando mais, né? Não, está mais endividado. Piorou a situação. Porque nem sempre ganha mais, quer dizer que vai sobrar mais. Aí o que sofre? O tempo sofre. Aí sofre a família, relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos. Aí a coisa desanda, fica desequilibrada. Não dorme direito à noite. Que é outra parte do descanso. Tem jovem hoje que fica até 3 da manhã no celular. Gente, o celular, aquela luz azul, aquilo está matando o seu sono, comprometendo o seu sono. Aí vai para a escola outro dia, não aprende nada, não tira nota baixa. O tempo sofre. Não tem vontade de ir para a igreja, não tem vontade. Por quê? O tempo sofre. Cuide do templo, zele pelo templo. Com alimentação, com jejum, com descanso, com trabalho. Você passa o dia inteiro na cama, na rede, debaixo de uma sombra, descansando o dia inteiro. A fazer isso 1 ou 2 dias, às vezes é necessário. Ou até mais. Mas você não pode viver assim, gente. Tem gente que quer viver assim, quer viver sem trabalhar. Não é que eu não estou trabalhando. Eu não vou trabalhar nunca, jamais. Eu não quero trabalhar. E também não pode ir para o outro extremo. Que dá prioridade para o trabalho. Entre Deus e o trabalho, ganho o trabalho. Entre Deus e trabalhar mais, eu vou trabalhar mais, descansar menos. Zere pelo templo. Zere pelo corpo. Então nós temos aqui alimentação, podemos incluir aí jejum. Temos descanso e trabalho. Né? Só para lembrar aqui, Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Então você tem que ter um dia por semana. Não é para guardar como um sábado, obrigação. Não é, mas tem um tempo. Então tem um dia inteiro, tenha 2,5 dias, mas descansa, tem que ter descanso. Tem que ter descanso. É importante. Lembrando que trabalho não só é importante, mas trabalho é algo de Deus. É para o que nós somos criados. Olha o que fala aqui, em Gênesis 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para encontrar uma sombra bem gostosa que fica bebendo água de coco. Não é isso que está falando. Para lavrar e o guardar. Trabalho. Você vai ser o jardineiro e vigia do jardim. O que é isso? É trabalho. Você vai cuidar do jardim, vai lavrar e vai cuidar. Você vai ser o zelador do jardim. Você é o jardineiro, vai ser o vigia, vai ser tudo.
Podemos argumentar, deduzir, que talvez o jardim não foi tão bem guardado, não foi tão bem zelado. Não era só lavar, era guardar. Quem se entrou lá dentro do jardim? A serpente, o diabo entrou no jardim. Será que Adão estava distraído com alguma coisa que até então não estava? Tipo assim, Eva. Que quando Deus colocou Adão no jardim, não tinha Eva, tinha Adão. Depois que ele criou Eva, aí a serpente... e outra coisa, a serpente não fazia isso naquela época, ela fazia isso, mas tudo bem. Quando é que foi que entrou a serpente no começo da história? Depois vieram, por quê? Houve uma distração da parte de Adão, parcial pelo menos. Cuide do templo. Cuide do templo. Descanso não é preguiça, é ordenado por Deus. Se você tem um corpo ocioso, ele acaba atrofiando. Atrofiando como? Fica fraco, fica sem força. Você cria, sabe o que é doido? Fala que as juntas enferrujaram. Não é bem ferrugem, mas o que acontece é que você envelhece, você desidrata, começa a formar fibrose no corpo. Por isso que pessoas idosas, assim, com 60 anos, por exemplo, andam tudo assim, tudo duro, tudo... Por quê? É justamente isso. Qual a cura, pastor? Movimente-se, ande, corre, pule, movimente-se. Ficar parado, o corpo começa a sofrer. Que outra coisa tem aqui em como manter o tempo? Alegria e pureza de coração. Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor. Não está dizendo o que a alegria é a vossa força. Pastor, eu fico alegre, sabe como? Indo para o shopping, indo para a praia, indo para Disney, indo para restaurante caros, essa é a minha alegria. Não. Alegria, vou ler aqui, alegria do Senhor. Sabe como você tem garantia de sempre ter alegria? Se deleite no Senhor. Tem alegria em Deus e nas coisas de Deus. Você nunca vai ficar triste. Você nunca vai ter falta de alegria. E você sempre vai ter força. Porque a alegria é um combustível. Quando você está alegre, bem-humorado, você está disposto, você enfrentou o mundo. Agora você está mal-humorado, triste, você não quer saber de nada. Você está chutando o cachorro, dando beliscão no papagaio, gritando com todo mundo. Por quê? Porque o mundo não presta. É constantemente chovendo no seu pedaço. A alegria do Senhor. O Senhor pode ser uma fonte contínua e perpétua de alegria. É só você se conectar com Ele. Não, pastor, meu negócio é shopping, é praia, é compras, é viagens. Não, tudo bem, mas sabe uma coisa? Você nem sempre vai poder fazer essas coisas. E aí que muita gente se endivida. Que quer fazer viagens, compras e shoppings para ter alegria. Então está estourado. Até que arruma um segundo emprego, terceiro emprego, quarto emprego. Porque está derivando alegria, não do Senhor. A alegria do Senhor é a vossa alegria. Se alegre no Senhor. Aprenda, cultive a se alegrar nas coisas de Deus. Provérbios 14:13. O coração sossegado é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que é inveja? É você querer ter o que não cabe você ter. É querer ter alguma coisa que outra pessoa tem, mas você não tem. Ou seja, você quer ter alguma coisa que você não tem. Isso é podridão dos ossos. Mas eu quero ir para a Disney. E se eu não for para a Disney, eu quero ir para a Disney lá em Los Angeles, a Disney lá em Orlando, e a Disney lá em Paris, e a Disney lá em Tóquio. Pois é, tem tanta Disney assim. Eu só vou ser feliz se eu for para as 4 Disney. Então, meu querido, provavelmente vai ficar muito triste. Por quê? Você tem essa inveja, essa concupiscência. Sem isso eu não posso ser alegre, eu tenho que ter isso. Isso é podridão dos ossos. Por que dos ossos? Está lá dentro.
A parte mais interna da gente são os ossos. Em cima dos ossos que vem carne, músculo, pele, órgão, etc, etc. Bom, dependendo do órgão, claro, né? Mas enfim, vocês entendem. Mas olha a primeira parte, o coração sossegado. Lembra que o provérbio sempre é dividido no meio e uma parte sempre dá ou contraste ou reforça a outra. Então veja só, o coração sossegado é a vida da carne, mas traz o quê? O oposto. Inveja. Então o que é o oposto de inveja na primeira parte do versículo? O coração sossegado. O que é o coração sossegado? Se eu for para Disney, não for para Disney, ó. Se eu tenho roupa nova, roupa velha, ó. Se eu tenho um furão nos meus sapatos, não tenho. Sossegado no meu coração. Eu não preciso ter aquela 50ª bolsa. É mesmo? Eu não preciso. Você está sossegado. E sossegado também porque você não tem conta para pagar de tanta coisa que você teve que ter para ter alegria. O pior desse sossego, aperreio, é o aperreio financeiro. Alguém concorda comigo? Aperreio financeiro é podridão dos ossos. E muita gente se mete a aperreio financeiro por causa dessa inveja que é podridão dos ossos. Porque quer ter o que talvez não deveria, o que não tem condições de ter. Apodrece os ossos. Isso é cuidar do templo. Alguém que está com os ossos podres, de coração atribulado, vai fazer o papel, cumprir a função de um templo do Senhor? Não vai. Então, para exercer a função do templo, tem que ter um coração sossegado, não pode ter ossos apodrecendo através da inveja e dor de cabeça, porque não tem descanso, não tem alegria, não tem pureza de coração. Pureza de coração, pastor? Culpa, sentimento de culpa. O crente tem que aprender. Deus perdoou. Agora, você precisa aprender a se perdoar. Entender? O sangue de Jesus perdoa e limpa. E eu estou livre, perdoado. Mas muitas vezes, de forma sutil e enganosa, aí você entende, obra do diabo. Fica aquela culpa. Fica aquela impureza. Por algo que foi feito lá atrás. Agora entenda. Quem encobre a sua transgressão nunca prosperará. Mas os que a confessam e deixam. Muitas vezes acontece isso. Você fez uma coisa lá atrás, seja o que for ou quando foi. Você nunca confessou aquilo para Deus. E você nunca deixou aquilo. Você justificou, você explicou, você encobriu. Eu não sei porque eu estou com essa culpa. Quer que eu desenhe? Confesse e deixe, não encubra. Confesse e deixe. Agora, se você fez, faz e vai fazer, então você não vai encontrar misericórdia. E a culpa vai sim ficar grudada. Mas uma vez que eu confesso para Deus, que eu deixo aquilo, faço, talvez seja necessário fazer alguma coisa, cada caso é um caso, mas enfim, uma vez que eu tomo conta daquilo, confesso, deixo, entrego, resolvo, sano, esquece, acabou, morreu, está enterrado, está afundado, sumiu. Porque se o templo está impuro e sujo, não funciona assim. Temos que zelar pelo corpo através da alimentação, jejum, descanso, alegria, pureza de coração, trabalhar sim, descansar também, senão adoece o corpo. E por último, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. A última coisa na busca de manter o tempo.
1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Outra parte importante de manter o corpo, o templo para o serviço do Senhor, é a disciplina, é andar entre disciplina e graça. Sim, é graça. Falamos agora há pouco. Confesse, deixe, remedie. Está debaixo do sangue, acabou de morrer, a graça, beleza. Mas, isso é graça, mas tem também a disciplina. Paulo aqui, ele está falando sobre o atleta. Não sabem vós que todos correm no estádio. Então a figura que quer usar é de um estádio. Teve agora, não sei se souberam, teve a Copa agora, semanas atrás. Inclusive, quem ganhou? Quem ganhou a Copa? Eu sei que não foi o Brasil. Vocês não sabem nada, né? Tá, então, eu nem sei quem ganhou. Eu não sei o que é futebol. Que é isso? Enfim, aqueles atletas, você acha que eles subjugaram o seu corpo? Se absteram de várias coisas, treinaram, descansaram, se alimentaram. Para quê? Para ganhar. Mas aqui ele fala, todos correm, mas só um leva o prêmio. Pois é. Ele está falando comigo, a final da Copa, não o final da Copa, é o terceiro e quarto lugar. Sabe uma coisa, que graça tem ganhar em terceiro lugar na Copa? Que graça tem? Que graça tem de ir em segundo lugar? Não tem graça. Tem graça o quê? Levar a Copa, esse é o prêmio. Mas só um time leva. Muitos times jogaram muito bem. Me dizem, né? Não sei. Mas só um ganhou. E quem ganhou foi aquele que mais se esforçou, treinou, dedicou, enfim. Tem a parte deles. Não basta ter 5 estrelas aqui no uniforme. Nós somos os campeões. É só a gente chegar em campo que a gente vai ganhar, porque nós temos 5 estrelas. A nossa camisa é verde e amarela. Então nós vamos ganhar porque não funciona assim, gente. Existem pessoas que acham que esse é o problema com o Brasil, né? Entra com a bola toda rebolando e acaba dando no que deu. Mas enfim, voltando para a mensagem. Existe a nossa parte, a nossa disciplina. Paulo falou que subjuga o meu corpo. Gente, aprenda a dizer isso para o corpo. Não, não e não. O corpo vai dizer, mas eu quero esse não. Subjugue, controle. Mas eu quero fazer isso, eu quero aquilo. Não. Se você não controla o seu corpo lhe controla. E no corpo está a natureza humana, nossa carne. Subjugue, domine. Seja você o servo. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Você serve o corpo ou o corpo serve a você? O nosso corpo deve servir a nós. Eu estou com sede, corpo, pega esse copo de água, corpo, levanta e bota na boca. Boca, beba direito. Corpo, bota no... Pronto. O corpo está me servindo. Agora, quando o corpo fala, não, é de igreja, mas eu não quero ir para a igreja. Mas eu quero comprar aquilo. Você viu o preço? Eu vi o preço, mas eu quero. Hoje eu não estou afim de... Quem serve quem? Você serve o corpo ou o corpo lhe serve? É isso que Paulo está falando. Isso aqui não é... Esse subjugar o corpo, tem gente que... Quem já viu aqui nas Filipinas fazem isso, os muçulmanos fazem isso, eles se flagelam. Eu vi isso com um chicote, e literalmente ficam se flagelando, o sangue escorrendo. Aquilo, sabe o que é o mais
triste. Eles não estão dominando o corpo. Eles estão sendo dominados pelo corpo. Pela carne que faz aquilo como uma forma de orgulho, de exibir, de se querer ser provar alguma coisa, se mostrar ser mais do que alguém. Mas não é isso, não é você odiar o seu corpo, machucar o seu corpo. Subjugar é você ter controle, ter domínio sobre o seu corpo. Falamos recentemente, nem toda doença é uma questão de fé, mas existem doenças que é uma questão de fé. Existem doenças, como nós vimos aqui, a inveja é podridão dos ossos. Ou seja, é uma doença, um efeito físico devido a um problema espiritual. No caso, o pecado. Essa inveja, concupiscência, esse desejo descontrolado, que não se submete à vontade de Deus, vai fazer o que vai fazer, porque vai fazer e pronto, ninguém manda em mim. Sabe o que é isso? Isso é pecado. É podridão dos ossos, podridão dos ossos. Então, nem toda enfermidade é falta de fé. Lembra que Paulo, em 2 Coríntios 12, tinha um espinho na carne. Não lembra que Paulo com falta de fé. Muito pelo contrário. Então, nós devemos sim orar por cura. Devemos sim descansar na suficiência da graça quando uma limitação permanece, como Paulo. Paulo tinha um espinho na carne, não sabemos o que era. Paulo tinha um problema na visão, mas ele teve graça para permanecer. Existe uma linha muito tênue entre você cuidar da saúde e você embarcar nesse culto, nessa idolatria de adoração ao corpo. Tá? Tem muito crente que não, por isso já coisa da carne. A Bíblia manda cuidar do templo. Mas tem uma linha muito tênue entre uma coisa e outra. Qual o motivo? Você está cuidando do corpo para quê? Para ficar lindo e charmoso, assim como pastor? Isso aqui são anos. Tem gente que sai, faz plástica. Tudo isso aqui não tem plástica nenhuma aqui. Mas tem gente que se submete a um procedimento cirúrgico de qualquer cirurgia perigosa. Não existe cirurgia, não tem. Tá? Se submete a uma cirurgia para... Isso não é cuidar do templo. Isso é vaidade. Isso é exibicionismo. Não tem nada a ver com cuidar do templo. Então, temos que ter esse equilíbrio. Pergunte-se: estou honrando o tempo de Deus? Ou estou negligenciando um dom que Ele me deu? A nossa vida é dom. Nós só temos vida nesse mundo com o corpo. O dom da vida está atrelado ao dom do corpo. E nós temos que zelar e cuidar por ele. Zelar e cuidar por ele. Avalie a sua alimentação. Sério, eu não quero zelar para ninguém. Não vou perguntar nada para ninguém. Mas avalie a sua alimentação. Melhore do que for possível. Dizem que cuscuz com ovo é manjar dos dedos. Não tem coisa melhor. Tá? Ninguém disse amém? Pode de falso. Pronto. Mas avalie o seu sono. Gente, sono não é só dormir, não. 3 horas. Não quer dizer que você dormiu bem. Inclusive, há uma escola de pensamento que se você é um adulto tem que dormir 10, 11, 12 horas para funcionar, você está dormindo errado. Tá? Um adulto não tem que precisa dormir 12 horas. Está dormindo mal. Tá? Dormir bem não quer dizer dormir 12 horas por dia. Se é um bebê, tudo bem, você deve dormir até mais. O bebê novinho dorme até 20 horas por dia ou mais. Mas um adulto... Então, avalie o seu sono, avalie a sua alimentação, avalie o movimento. Você anda, você qual o nome quando a pessoa sedentário, muito bem. Entende o assunto, muito bem. Você é sedentário?
Ande, corra, compre pesos, compre elásticos. Quer correr bem, chega o policial e fala assim, otário, aí corra que ele vai te pegar. Pronto, excelente exercício. Você não vai ali, abraça o passarinho e fala, aqui ó, novinho, sem senha, quem quer? Aí corra, que eu vou por atrás de você. Tá? Eu estou ligando, não faço isso, não faço isso. Mas avalie seu sono, sua alimentação, avalie seu propósito de vida. Você vive para trabalhar, você vive para pagar conta, isso não é vida, gente. Fique com o coração sossegado, avalie suas contas, suas finanças, sua alimentação, seu sono, avalie tudo. E olha Deus, peça a Deus, me dê sabedoria, me mostre o que eu tenho que mudar aqui. E funciona. O corpo do crente é o templo vivo do Espírito Santo, do Deus vivo. Como é que está o nosso templo? Abandonado, sujo, tudo quebrado, nada funcionando, servindo de nada, que não está em condições. Nós somos pagos por um bom preço. Portanto, nosso corpo deve glorificar o dono. E o objetivo final não é longevidade de anos, mas longevidade de ministério. Estados Unidos, terminar com isso. Existem muitos lares de idosos. Nem mais aqui no Brasil. Talvez uma questão cultural, não sei. E muitas igrejas têm ministérios para estar lares. Eu, viajando para os Estados Unidos, várias vezes ia para várias igrejas e vários lares. E nesses lares você vê pessoas que estão lá há 10, 15, 20, 30 anos. Mas eles não servem a Deus, porque o corpo não permite. Eles nem podem sair. Passam o dia inteiro dentro do lar, sem televisão, fazendo uma atividade qualquer. Mas assim, em termos de atividade, eu não quero isso. Eu quero viver até os 150 anos, mas sendo útil para Deus e para o próximo. Esse é o meu desejo. Não simplesmente aumentar os anos de vida. Eu quero aumentar os anos de vida útil para o Senhor. E para as pessoas ao meu redor. Aí o dia que não quiser mais ser útil, então, a outra ponto para ir. Ou melhor, estou pronto para ser levado, amém?